Olá! Na rotina de estudos de hoje, vamos trabalhar conhecimentos algébricos, mais especificamente as funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Bons estudos! A primeira a ser estudada é a função seno, como você pode notar na sua imagem no telão. Mas antes, é importante a gente comentar um pouco e fazer uma pequena revisão sobre ciclo trigonométrico. Lembrar que o ciclo trigonométrico é uma circunferência orientada a partir de dois sentidos, o sentido anti-horário, que é o sentido positivo, e o sentido horário, que é o sentido negativo. Lembrar que ela possui um raio unitário e também foi cortada por dois eixos, o eixo x, que é o eixo das abscissas, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Lembrar que também ela foi dividida em 4 partes, e essas partes foram denominadas de quadrantes e dispostas sempre do primeiro até o quarto no sentido anti-horário. Sabendo que o primeiro quadrante vai de 0 a 90 graus, o segundo de 90 graus a 180 graus, o terceiro de 180 a 270 e o quarto quadrante de 270 a 360. É lógico que se nós estivermos medindo em graus, pois se nós estivermos em radiano, ele vai de 0 a π sobre 2, o primeiro quadrante, de π sobre 2 a π, o segundo quadrante, o terceiro vai de π até 3π sobre 2 e o quarto quadrante de 3π sobre 2 a 2π. Tudo bem? Então, lembrando disso aí, agora é importante você saber aonde nós podemos localizar o eixo dos senos no ciclo trigonométrico. A partir de agora, todos nós temos que saber que o eixo dos senos é justamente o eixo das ordenadas. O eixo y vai representar o eixo dos senos, não se esqueça disso, ok? E a partir daí, valores importantes nesse eixo a gente vai precisar calcular, fora os que a gente já conhece, de 30, 45 e 60, tá bom? Vamos precisar conhecer qual o valor de cada arco das extremidades de cada quadrante nos valores de seno, cosseno e tangente, ok? Agora, mais precisamente, o valor de seno. Então, vamos iniciar aqui com o seno de 0 grau. Observa aqui que aqui eu tenho 0 grau. E como você pode notar, a setinha está apontando o seno de 0 é 0, ok? Agora vamos para o seno de 90. Todos nós sabemos que o 90 graus fica aqui em cima. Portanto, o seno de 90, como vocês podem notar, ele vale 1. Tudo bem? Agora, o de 180. O 180 fica aqui. E como a setinha vai apontar para você, o seno de 180 vale 0. Assim, como o seno de 270, você vai notar que ele vale menos 1. Tudo bem? Está acompanhando aí? Faça suas anotações, tá bom? Observa aqui que agora o seno de 360, onde ele vai completar a volta, vai ser exatamente também igual a 0. Ok? Então, todos esses valores são valores importantes que você já deve conhecer a partir dessa tabela que a gente acabou de montar para você. Tá bom? Para isso, vamos rapidamente recapitular. Fecha comigo. Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 menos 1 e seno de 360 é 0. Para que você possa lembrar, fique atento à setinha que eu vou mostrar para você aqui. Olha lá. Como o eixo dos senos é o eixo y, observa que toda vez que ele está para cima ou para baixo, ele vale 1, obviamente, para cima, e menos 1 para baixo. E nos lados direito e esquerda, onde você não tem o eixo dos senos, ele vai valer 0. Tá bom? Essa dicasinha também é muito importante, caso você queira lembrar desses valores, tudo bem? Agora nós vamos aprender como a gente constrói o gráfico da função seno, ok? Para isso, vamos precisar, obviamente, dos eixos x e y, tá? E no eixo x nós vamos marcar todas as extremidades, tá? Todos os arcos que representam extremidades dos quadrantes. O 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. E aí, fazer uma relação entre seno x e y, tá bom? Os valores de x já estão representados aqui com as extremidades dos arcos e os valores dos y foram os valores que a gente encontrou quando nós estudamos o seno de cada arco, ok? Vamos começar aqui com o seno de 0.
Nós vimos ainda há pouco que o seno de 0 é 0. Portanto, o par ordenado ele é feito através do ponto de origem, ok? Agora, o π sobre 2 ele faz par com 1. Então, o seno de π sobre 2 é igual a 1. Como você pode ver, ó, a construção aí do π sobre 2 e do 1. E aí, o pontinho representando o par ordenado, tá bom? O próximo par ordenado aí vai ser π e 0, já que o seno de π é igual a 0. Portanto, o ponto vai ficar exatamente em cima do π no eixo das abscissas. O próximo ponto, então, é seno de 3π sobre 2 e menos 1. Como você vai poder notar aí, ó, aqui o menos 1 e a relação entre eles, montando o pontinho do par ordenado 3π sobre 2 e menos 1. E, por fim, o 2π, que o seno de 2π nós sabemos que vale 0, portanto, o pontinho ainda representado sobre o eixo das abscissas. Agora, é só você construir e tendo cuidado de montar a curva exatamente dessa maneira aqui, ó. Aqui está a construção da senoide partindo de 0, você pode observar, e chegando até 2π. Ou seja, dando uma volta completa, tá bom? Esse gráfico aqui, nesse caso, está sendo representado para uma única volta, saindo de 0 e chegando a 2π, tá bom? Essa função, esse gráfico, ele é denominado de senoide. É o nome deste gráfico aqui que representa a função seno, tá bom? Como domínio, imagens e períodos nós temos, vamos lá. É importante você saber que o gráfico que nós fizemos aqui é para uma volta, mas ele continua, tá bom, gente? Sempre aqui, ó, no sentido anti-horário ou no próprio sentido horário, o gráfico pode dar mais de uma volta, como todos vocês já sabem. Por isso, o domínio será todos os reais. A imagem é o intervalo que vai do ponto mais baixo ao ponto mais alto, no eixo, obviamente, das ordenadas. Então, o ponto mais baixo dessa função é menos 1 e o ponto mais alto dessa função é 1. Então, essa é a imagem, o intervalo que vai de menos 1 a 1. É importante a gente citar também que esse gráfico é o gráfico da função primitiva, é o gráfico da função y igual a seno x, ok? E o que é período, professor Ricardinho? O período é o intervalo, é o trajeto descrito pela curva, pela função, sem que haja uma repetição de seus movimentos, da sua trajetória. Então, como você pode ver, ó, ela fez essa trajetória, depois diminuiu e depois fez novamente. Então, seria uma espécie de intervalo do final ao inicial. E como você pode notar aqui, ó, de 2π, né, de 0 até 2π, nós temos um intervalo de 2π. Lembrando que quando ela passa de 2π aqui, ó, a função primitiva, ok? A gente tem exatamente a repetição dos movimentos dessa curva, mas aí isso já não serve para o período, tá bom? Então é muito importante você ter os cuidados de, primeiramente, saber o seno e encontrar o valor de cada um desses arcos de extremidade dos quadrantes, e aí traçar, né, os pares ordenados, montar os pontos e aí construir a função que a gente denomina de senoide. Tudo bem? Agora, vamos fazer um pequeno resumozinho do que a gente encontrou aí nesse estudo da função senoide. Tudo bem? Vamos lá, ó. A função variando de menos 1 a 1, ok? Aqui, ó, ela partindo do 0, chegando até aqui o π sobre 2, depois π, 3π sobre 2, e 2π. Como você pode observar, ó, cada pedaço desse aqui, ó, cada parte dessa aqui vai representar um quadrante, de 0 a π sobre 2, de π sobre 2 a π, de π até 3π sobre 2 e de 3π sobre 2 a 2π. E aqui uma análise geral sobre esse gráfico. Primeiramente os arcos, que a gente acabou de definir, né, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, o sinal dessa função senoide, ok? Tudo que está para cima, como você pode ver no primeiro e no segundo quadrante, faz com que ela seja positiva, e no terceiro e no quarto quadrante, como você está vendo aqui abaixo do eixo, ela passa a ser negativa, ok? Aqui, as variações com que fazem com que ela seja crescente ou decrescente. Primeiro, de 0 a 1, onde nesse momento ela é crescente, tá bom? No segundo quadrante, você vai observar que ela é decrescente, no terceiro quadrante ela é decrescente novamente, e no quarto quadrante ela passa a ser crescente, tá bom? Esse foi o estudo da função seno, a chamada função
y igual a seno x, que representa o gráfico de uma senoide. Tudo bem? Olha só, no caso da função cosseno, como você pode observar aí, ó, ela já tem um formato um pouco diferente. E aí, vamos fazer o mesmo estudo que nós fizemos para a função seno, para que a gente possa entender como é o trajeto, como é o comportamento desse gráfico, e aí poder construí-lo perfeitamente. Ok? Vamos novamente aqui, ó, lembrar do ciclo trigonométrico, e agora a gente vai fazer uma outra observação, tá? Claramente aqui, ó, que o eixo dos cossenos agora será representado pelo eixo das abscissas, tá bom? Enquanto que o eixo dos senos era o eixo das ordenadas, o eixo dos cossenos é o eixo das abscissas. Tudo bem? Os valores importantes dessa tabela do cosseno x vai ter a mesma linha de raciocínio que nós fizemos para a função seno, ok? Então, observe aqui o eixo x representando o eixo dos cossenos, tá bom? E agora, ó, o sentido é inverso. Observa, como o eixo x está representando o eixo dos cossenos, para a direita ela vale 1, para a esquerda ela vale menos 1. Lembra que esses valores se dão por causa do raio, lembra? Todo ciclo trigonométrico tem um raio unitário. Então, nesse caso, para a direita ele é positivo e para a esquerda ele é negativo. Nos dois pontos, em cima e embaixo, onde o eixo dos cossenos não toca, lá os resultados serão zero. Tá bom? Vamos ver na prática como é que isso funciona. Vamos lá. Primeiramente, aqui, ó, para 0 grau, o início do ciclo trigonométrico. Como você nota a setinha tocando, coincidindo com o eixo, então o cosseno de 0 vai ser igual a 1. Agora lá em cima, para o 90 graus, nós já sabemos, ó, o eixo dos cossenos está aqui na horizontal, ele não toca no 90, portanto, o cosseno de 90 vai ser igual a 0, perfeito, ou π/2, né? Lembra que tudo que a gente faz para graus, a gente também pode fazer para radianos, tá bom? Agora, vamos para o 180. Observa que o 180 está aqui, ó, sobre o eixo dos cossenos, mas ele está para a esquerda. Portanto, a gente pode notar aqui, ó, que o cosseno de 180 vai ser menos 1. Perfeito? Vamos girar? Vamos girar? 270 agora, ó. 270 ele está para baixo. Observa que não toca, não coincide com o eixo dos cossenos. Portanto, como nós já sabemos, o cosseno de 270 vai ser zero, tá bom? E, finalmente, girando, completando a volta, nós temos o arco de 360 graus. E aí, como ele coincide, nós temos que o cosseno de 360 ele vale 1. Tudo bem? Ok até aí? Beleza. Agora, vamos para a construção dos gráficos e você já nota aí a presença das extremidades dos arcos, tá legal? Vamos pegar toda aquela tabelinha que a gente acabou de construir e montar esse gráfico a partir dos valores que a gente encontrou, tudo bem? Valores de x, valores de y, agora para trabalharmos o cosseno. Vamos lá. Cosseno de 0, nós já sabemos que é 1. Portanto, olha lá, ó, o pontinho vai ficar lá em cima, beleza? Cosseno de π/2, cosseno de π/2 é 0, portanto, o pontinho fica sobre ele, ok? Cosseno de π é menos 1, então vamos marcar aqui o menos 1 e unir essas duas coordenadas para marcar o pontinho aqui, ó. Prontinho, o ponto está feito, o par ordenado está feito. Agora, de 3π/2, que a gente encontrou ainda há pouco, 0, beleza? E, finalmente, o cosseno de 2π lá em cima, fazendo um par ordenado com 1, e aí a gente marca o pontinho, como você pode notar. A partir daí, é só construir a função cosseno, né? A função que a gente vai denominar de cossenoide, ok? Então, tá aqui ela toda, olha lá. Observa qual o comportamento dela, observa que ela é realmente diferente da função senoide, ok? Vamos estudar o domínio, vamos estudar a imagem, vamos estudar o período. Se você prestar atenção com bastante cuidado, você vai ver que é o mesmo domínio, a mesma imagem e o mesmo período da função senoide, tá bom? O domínio todos os reais, porque como nós sabemos, né, ela vai continuar para a esquerda e para a direita. Lembrando que, mais uma vez, o que a gente fez foi apenas para uma única volta, tá bom? Mas, no caso de um estudo de uma função no seu domínio completo, ela pode dar mais de uma volta, tanto no sentido negativo quanto no sentido positivo, tá bom? Então, vale a pena a gente reforçar essa informação a você,
tá legal? A imagem partindo de -1 até 1, como você pode notar aqui, ó, do ponto mais baixo ao ponto mais alto, e lembrando que essa imagem é também para a função primitiva y igual a cosseno x, tá bom? Eu chamo de função primitiva porque ela pode sofrer variações, tá bom? E ao longo das nossas aulas, das nossas próximas aulas, nossos próximos encontros, a gente vai estar trabalhando para você essas variações para que você possa entender exatamente do que eu estou tratando, ok? E, por fim, o período, né, que é aquele intervalo, que é a trajetória que a curva faz sem repetir os seus movimentos. E aí, como você pode notar, ela partiu do 0 até 2π sem repetir as trajetórias que ela fez antes. Portanto, esse seria o período. Tudo bem? Vamos para o resumo? Olha lá. A partir do que a gente já estudou, a gente pode construir esse gráfico e analisar a função a partir dele. Mais uma vez para você aqui, ó, os arcos variando de 0 a π sobre 2, de π sobre 2 a π, de π até 3π sobre 2 e de 3π sobre 2 a 2π. Os arcos de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante aqui, cada arco sendo a extremidade desses quadrantes. Isso você já conhece perfeitamente. Agora vamos ao sinal, ó. Observe que no primeiro quadrante ela está para cima, então ele é positivo. Segundo e terceiro quadrante estão abaixo do eixo x, portanto são negativas. E no quarto quadrante está acima do eixo, ela passa a ser então positiva, tá bom? Essas variações, mais uma vez, indicam se a função ela é crescente ou decrescente, e como você pode notar, ó, ela começa do +1 e vai até o 0. Observe, ó, do +1 até o 0, indicando que nesse primeiro quadrante ela é decrescente, no segundo continua sendo decrescente, no terceiro passa a ser crescente, e no quarto quadrante ela passa a ser crescente novamente, ok? Então, mais uma função para que você possa analisar, lembrando que essa aula ela é uma aula teórica sobre as três funções primitivas, as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente, ok? Vamos para a última, a chamada função tangente, e pode começar a observar aí, ó, que ela já é um pouco diferente das demais, e vamos entender por que isso acontece, ok? Vamos lá. Tá aí o ciclo trigonométrico, tá certo? Sabemos que o eixo x representa o eixo dos cossenos, que o eixo y representa o eixo dos senos. Professor Ricardinho, então aonde vai ficar? Então onde vai ficar a função tangente? Olha lá, a função tangente ela vai ser paralela ao eixo y, ela vai ficar bem aqui, ó. Esse comportamento dela aqui, ó, essa posição que ela ocupa, ela não é à toa não. Observa que ela toca no ciclo trigonométrico, que é exatamente o significado da palavra tangente. Tudo aquilo que tangencia é aquilo que toca, tá bom? É aquilo que toca uma circunferência. Então essa reta aqui, ó, ela está tangenciando o ciclo trigonométrico, ok? Para a gente encontrar os seus valores, a gente vai proceder da mesma forma que fizemos com seno e com cosseno. Vamos para os valores importantes da tangente, vamos lá. Olha só, vamos começar aqui, ó, com a tangente de 0, tá bom? Agora a gente vai ter que acompanhar passo a passo. A tangente de 0 já está em cima dela, Observa que é um pouquinho diferente, tá? Tem umas semelhanças e também tem diferenças. Observa, ó, a tangente de 0 está bem aqui, em cima do ponto. Então a gente vai poder dizer que a tangente de 0, ela é 0, ok? Agora observe um detalhezinho. Vamos lá para cima, para o 90 graus. Atenção, no 90 graus, observe que a gente vai precisar fazer com que essa setinha toque na função tangente, e ela não vai tocar. Para isso, você vai precisar se lembrar, um detalhe muito importante a partir de agora, como é que se calcula a tangente de 90 graus, tá bom? Então, a tangente de 90 graus, a gente vai explicar da seguinte maneira para você. Olha só a imagem, olha só a animação, olha lá. Professor, não consigo lembrar as tangentes de 90 e de 270. A mesma imagem que a gente tinha aqui. Mas não se preocupe, você está no Aprender Matemática. E deixa comigo que eu vou te ensinar. Olha lá. Ok, pode deixar que eu vou explicar para você. Ótimo, vamos lá. Se eu tivesse aqui, ó, um arco de medida qualquer, uma medida x, se eu quisesse saber a tangente desse arco, era só eu prolongar esse arco até tocar na tangente, como você pode notar aí, ó. Ele tocou.
tá certo? Imagina, por exemplo, eu vou colocar um valor qualquer para que você pudesse entender. Imagina que eu tivesse uma tangente de 30 graus. Aí você pegaria o 30 graus e prolongaria até você encontrar o valor da tangente. Vamos lá agora verificar se eu tivesse uma tangente de um arco maior. Por exemplo, sei lá, 60, 75, enfim. A gente procede da mesma maneira. Olha lá, a gente prolonga o arco até que ele toque no eixo das tangentes e aqui eu teria a tangente de y, tudo bem? Quando eu fizer isso para o 90 graus, que é para o que nos interessa agora no momento, você vai ver que prolongando o 90 graus, olha lá, prolongando o 90 graus, ele não vai tocar na tangente, tá bom? E o mesmo acontece para o 270. Enquanto o 90 graus, o prolongamento foi para cima, o do 270 foi para baixo. Olha lá, observe aqui, ó. Observe que ele foi para baixo. E isso significa o quê? Isso significa que a tangente de 90 e 270, elas não existem, ok? E aí, é obviamente que o nosso coleguinha aí agradece. E aí não se esqueça, tá bom? Assim como ele, você não pode esquecer que as tangentes de 90 e de 270 não existem justamente pelo fato de que quando você prolonga os seus arcos, você tem retas paralelas e, obviamente, essas retas paralelas não se tocam, não se cruzam, portanto, o 90 e o 270 são arcos que não existem valores de tangente. Tudo bem? Voltando aos nossos valores, agora você já sabe, a tangente de 90 não existe, ok? Vamos para a tangente de 180. 180 não tem problema, olha lá, o 180 percorre todo o eixo até tocar na tangente. Lembra que todas as tangentes têm que sair o arco, prolonga esse arco e toca na reta tangente, ok? Então, nesse caso, o 180 saiu de lá de onde ele estava e tocou na tangente exatamente no ponto zero, tá bom? De 270, a gente também já conhece, é o mesmo caso de 90 graus, também não vai existir. E do 360, completando a volta, ele já está em cima do ponto, né? Então, a tangente de 360, ela vale zero. Tudo bem? Olha lá. No caso do gráfico agora, vamos construir o gráfico e vamos ver como é que funciona esse gráfico a partir desses valores que não existem, né? Vamos lá. Começando aqui com todas as representações das extremidades dos arcos, tá bom? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. A tabelinha que vai relacionar os valores de x com os valores de y através da tangente, exatamente dos valores que a gente encontrou ainda há pouco. Vamos começar com a tangente de 0, ó. A tangente de 0 é 0, então a gente já sabe que esse pontinho aí é o ponto de origem, ok? Tá aí o pontinho de origem. A tangente de 90 não existe, professor Ricardinho. Como é que eu vou representar esse não existe? Olha só, como ela não existe, eu vou passar uma linha tracejada bem aqui e você vai fazer a curva, sem problema nenhum, você vai fazer a curva. Porém, você vai ter que ter o cuidado dessa curva não tocar em hipótese nenhuma nessa linha tracejada aqui, que poderia ser chamada de uma linha imaginária, tá bom? Então, cuidado com isso, preste muita atenção, ela vai sair do zero, como ela... Lembra, como o 90 ela ia para o infinito, então ela continua seguindo para o infinito aqui, mas dessa vez não pode tocar no 90 graus, tá bom? Então, ela segue para o mais infinito, ok? Continuando aqui, ó, tá bem? Aqui, obviamente, eu já fiz uma outra, tá? Já prevendo o que vai acontecer com o 270, tudo bem? O mesmo que aconteceu com o 90, sendo que o 90 foi para cima, vai acontecer com o 270 para baixo, tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, nesse caso aqui, essas duas linhas tracejadas imaginárias que a gente colocou aqui, elas são chamadas de assíntotas, tá bom? Não é uma pergunta que alguém vai fazer para você numa prova, mas é importante você ter essa notação, é importante você saber por que elas aparecem aí, tá bom? Lembre que as tangentes de 90 e de 270, ou seja, de π sobre 2 e de 3π sobre 2, elas não existem, tudo bem? Vamos lá. Dando continuidade, o próximo ponto é a tangente de π, que é igual a zero. Mas como é que você vai representar isso? Tá? Bem, a tangente de π igual a zero é um pontinho bem em cima do π, bem em cima do eixo das abscissas. E como é que seria essa curva? Olha, essa curva ela vem lá do menos infinito, olha lá, e toca
no ponto de abscissa π, tá? Já que a tangente de π ela é zero. E como nós sabemos que a tangente de 3π sobre 2 não existe, ela continua fazendo a curva, tá? E sobe também para o mais infinito, e tendo aquele mesmo cuidado que eu montei com você ainda há pouco, tá bom? De não tocar no 3π sobre 2, tá? Finalmente, observe agora, ó, que a tangente de 2π ela é zero. Então, ela vai fazer o mesmo procedimento que ela fez antes, ó. Ela vem do menos infinito e toca no ponto de abscissa igual a 2π. Tudo bem? Lembrando que o nome dessa função, aí, o nome desse gráfico é tangentoide, tá? E os domínios, as imagens e os períodos, elas mudam, tá? Das funções tangentes. Olha só, observa que no caso do domínio, ela vai sim continuar, tá? Ela vai sim continuar para cá, para o menos infinito e para o mais infinito. Haja vista que o que a gente fez é apenas para uma única volta, mas ela vai continuar tendo o mesmo perfil, tá? A mesma característica. Por isso eu coloco aqui, ó, x diferente de π sobre 2, tá? E esse mais kπ é porque é quem? O π sobre 2, o 3π sobre 2 e todos os arcos que coincidem com 90 e com 270 graus, tudo bem? Agora sim, ó, as imagens, elas não. Elas vão de menos infinito, observa a setinha, ó, até o mais infinito. Portanto, as imagens são todos reais. E o período, como você pode notar, teve um momento que ela começou a repetir a trajetória. Ela fez a primeira curva, olha lá, fez a segunda curva aqui no segundo quadrante. Quando chegou aqui, a partir do π, ela repetiu. Portanto, o período não aceita essa repetição, e aí você vai considerar que a trajetória descrita por ela, sem repetir os seus movimentos, vai de 0 a π, portanto, o período passa a ser igual a π, tá bom? Então, período de uma senoide e de uma cossenoide, 2π, e o período da tangentoide, apenas π, porque quando a partir desse ponto, ela começa a repetir a sua trajetória. Tudo bem? Tá aí a função primitiva da função tangente x, tá bom? E lembre que ela pode sofrer variações, mas isso a gente vai ver em um próximo capítulo. Vamos lá, vamos fechar a nossa aulinha com o gráfico e com a tabela de resumos a respeito da função tangente, a respeito da tangentoide. Arcos, a gente já conhece, de 0 a π sobre 2, de π sobre 2 a π, de π até 3π sobre 2 e de 3π sobre 2 a 2π são os arcos de primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrante, são eles que determinam a extremidade, tá bom? O sinal, vamos lá. No primeiro quadrante ela está para cima, então ela é positiva. No segundo quadrante ela está abaixo do eixo, então é negativa. No terceiro quadrante ela está acima do eixo, positiva. E no quarto quadrante, abaixo do eixo, negativa, ok? Crescimento e decrescimento, vamos lá. Observa aqui, ó, ela vai de 0 a mais infinito, então subiu. Ela vem de menos infinito até 0. Então, se você notar aqui, ó, em todos os quadrantes ela vai ser crescente. Observa, ela é uma função estritamente crescente. Ó. Ela cresce no primeiro quadrante, cresce no segundo, continua crescendo no terceiro quadrante e cresce no quarto quadrante, ok? Então ela passa a ser uma função estritamente crescente. E aqui eu mostro para você aquela observação que eu fiz, né, ainda há pouco, sobre o fato dela percorrer um ciclo, né? Percorrer, na verdade, um trajeto sem repetir os seus movimentos exatamente de 0 até o π. Ok? A gente vai ficando por aqui. Mais uma vez eu quero deixar um grande abraço a todos e lembrar, precisando de alguma coisa, vem para o Aprenda Matemática com o professor Ricardinho. Tá? Continue as suas rotinas de estudos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Se gostou, dá um like e se inscreva no canal.